Boa tarde, estamos aqui na sessão de literatura, as interações, comunicações síncronas do segundo SED, Seminário de Discentes e Egressos do PROGEL. Temos agora o prazer de ouvir Robério Gomes, orientando da professora doutora Brenda Carlos, do PROGEL UFRPE, com o trabalho intitulado O Dia a Dia da Poesia, Desvendando Recife em Versos. Fique à vontade, Robério, para você apresentar a sua pesquisa. Boa tarde, eu gostaria de agradecer à professora Ivanda pela descrição. Gostaria de cumprimentar a todos. A minha pesquisa tem título O Dia a Dia da Poesia, Desvendando Recife em Versos. Eu sou Robério, sou orientando da professora Brenda Carlos, ao incentivo da FACEP. Então, para a gente começar esse panorama da relação do Recife com os versos, a gente primeiro vai entender a relação do Recife e da literatura. Eu falo Recife enquanto capital do estado de Pernambuco. Então, a história literária de Recife é marcada pela sua rica produção cultural e social, onde a cidade tem se destacado no cenário nacional, especialmente através da poesia marginal, que surgiu como uma resposta aos desafios urbanos e sociais, com destaque nos anos de 60 e 70, em que poetas recifenses usaram a literatura como forma de resistência, expressando as angústias das margens sociais. Então, a análise vai ser do poema O Dia a Dia, de Miró da Muribeca, e será fundamentada nas teorias de Antônio Cândido, Marta Abreu e Arnaldo Saraiva, em que a pesquisa buscará entender como o poema reflete a realidade social e contribui para a identidade cultural, destacando a importância da cultura popular e da literatura marginal, com foco na oralidade e na representação das experiências da periferia de Recife. Então, agora a gente vai fazer uma pequena discussão sobre literatura marginal e cultura popular, no qual a gente tem que a literatura marginal, ela retrata o cotidiano e as vivências das classes populares, muitas vezes que são invisibilizadas, né? E nós temos também a relação entre a literatura marginal e a cultura popular, que por muito tempo marginalizadas no cânone literário, encontram em Antônio Cândido um importante aliado, onde o crítico brasileiro, ao defender a importância da tradição oral, da cultura popular e das diversas manifestações artísticas na formação da literatura brasileira, abriu caminho para uma análise mais ampla e inclusiva da produção literária. Já no livro Conceito de Literatura Marginal, de Arnaldo Saraiva, o mesmo questiona a noção de uma literatura pura e elitista, defendendo a inclusão de textos marginalizados no cânone literário. Ele aponta que a marginalização de certas obras ocorre devido a preconceitos contra textos anônimos, orais, breves, populares ou ideologicamente subversivos, né? Apesar da sua relevância cultural e da riqueza estética. Para ele, a literatura marginal é composta por obras historicamente excluídas do cânone por diversos motivos. Já Marta Abreu, em Cultura Popular, um conceito e várias histórias, explora a complexidade do conceito de cultura popular, rejeitando definições rígidas e enfatizando a necessidade de uma análise histórica e contextualizada. A autora ressalta também a diversidade e a dinâmica da cultura popular, alertando contra reducionismos e estereótipos que limitam a sua compreensão. Então, trazendo esse panorama para a cidade do Recife, né, nós temos a literatura marginal e a cultura popular convergem ao dar voz, né, a grupos historicamente marginalizados, como as classes populares, os negros, as mulheres e as minorias sexuais, desafiando normas e valores estabelecidos para oferecer uma perspectiva crítica da sociedade. Com características como linguagem informal, temática do cotidiano e crítica social, ambas se aproximam na forma e no conteúdo. A poesia marginal recifense, representada por nomes como Miró da Muribeca, Chico Espinhara e Erickson Luna, exemplifica essa relação ao utilizar a oralidade, a linguagem cotidiana e elementos da cultura popular para criar, assim, então, uma poesia inovadora e acessível que dialoga diretamente com a realidade social brasileira. Então, em formação da literatura brasileira, Cândido
ao destacar a importância da tradição oral e da cultura popular na formação da literatura brasileira, contribui para a legitimação da literatura marginal, onde sua visão ampla e inclusiva da literatura permite que se reconheça o valor estético e social de obras que por muito tempo foram marginalizadas, né? E a conexão entre as postulações de Saraiva, Abreu e Cândido reside na defesa de uma literatura mais democrática e inclusiva, que valorize a diversidade de vozes e perspectivas, ao reconhecer a importância da literatura marginal e da cultura popular. Estamos ampliando o nosso olhar sobre a produção literária e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, nós vamos falar um pouco de Miró da Muribeca, que é o autor do poema O Dia a Dia, que seu nome é João Flávio Cordeiro da Silva, mas ele é conhecido como Miró da Muribeca. Ele nasceu no Recife, na comunidade da Muribeca, onde a sua realidade periférica inspiraria profundamente as suas obras, né? É uma figura emblemática da literatura recifense, em que Miró transformou o cotidiano urbano em poesia, retratando de forma crua e autêntica as vivências das pessoas marginalizadas e o contexto das periferias. E sua relação com o Recife era intensa e visceral, e continua sendo intensa e visceral nos poemas, capturando a essência da cidade com uma linguagem popular, direta e carregada de sentimentos que abordava desde o amor e o humor até as angústias e injustiças das margens. Então, eu trouxe para a gente o poema, como eu havia falado, Dia a Dia, que faz parte da obra Quem Descobriu o Azul Anil, de 1985. E o poema, ele é o seguinte: às vezes eu penso que não vale a pena ter pena da galinha, que nem minha mãe mata e nos alimenta. No rádio, a canção do Roberto enche o saco de minha amiga, tomando coca e cheirando Vic. Papo de otário. Na melodia do dia, adia o exato momento do beijo. Na Praça 13 de Maio, o vendedor de pipocas a pé, Lelê da Cuca, no porre da cola, toma um chá de boldo e vai dormir. Poeta. Teu pai te sacaneou 56 anos com essa história e dormi cedo. Levantei, cuspi no chão e fui para a rua abraçar o vigilante. Então, fazendo uma análise da temática, né, nós temos as representações do cotidiano recifense, a reflexão sobre a relação social e o reflexo das ideias de Cândido no poema de Miró. Então, nós temos como representações do cotidiano recifense as personagens, a mãe, o vigilante, o vendedor de pipoca. Nós temos o cenário casas, a casa dele, a rua, a Praça 13 de Maio, que é muito conhecida aqui no Recife, né? Sobre as reflexões, sobre as relações sociais, nós temos as contradições entre tradição e modernidade, e a rotina como um elemento poético. E nos reflexos das ideias de Cândido, nós temos aqui a identidade cultural através de experiências comuns, ou seja, a gente consegue perceber as postulações de Cândido dentro do poema de Miró. E agora, partindo para uma análise mais literária, nós temos a estrutura do poema, que é feita em versos livres e curtos, reforçando uma oralidade e, assim, fazendo com que o nosso objetivo fosse respondido. A ausência de pontuação tradicional no poema, conferindo fluidez ao texto. Nas imagens poéticas, a gente tem um contraste entre o cotidiano simples e as reflexões existenciais, que Miró sempre faz em seus poemas. O uso de metáforas para transformar cenas urbanas em narrativas poéticas. E, na conexão com a literatura marginal, nós temos presença de elementos cotidianos que refletem a vida periférica e urbana do autor. E agora nós partimos para a conexão com a cidade. Então, nós temos o retrato do Recife, fragmentados em trechos urbanos e da diversidade cultural que ele traz, e o diálogo com elementos populares e marginais. Nós temos os símbolos de identidade cultural, que são os espaços públicos, né, como a Praça 13 de Maio, que ele cita ao longo do poema, e os personagens que representam a cultura local, como o vendedor de pipoca e o vigilante, que quando a gente anda ali pelo Recife, é o que mais a gente vê, vigilante e vendedor de pipoca. E a reflexão teórica, né, a conexão com Cândido e Abreu, no qual Cândido traz que a literatura como um reflexo da realidade social, e Abreu enfatiza a oralidade, música e tradições como forma de resistência cultural. E é isso que a gente consegue perceber
no poema de Miró. Então, para finalizar, Miró traduz e desvenda o cotidiano recifense em uma linguagem poética, valorizando a cultura popular. O poema O Dia a Dia reflete a identidade cultural urbana e marginal. A literatura marginal se apresenta como uma voz potente para narrar experiências sociais e culturais, e culturas específicas, né? Aqui ficou errado, eu peço desculpas. E reflexo da diversidade cultural do Recife, em que, a partir da percepção dos autores, a gente consegue ver essa ponte entre a oralidade, a modernidade e a tradição, respondendo assim os objetivos desta pesquisa. Aqui são as referências que eu utilizei e muito obrigado pela atenção de todos. Muito bom, querido Roberto, que potência de pesquisa, excelente, parabéns pela socialização do trabalho, parabéns a você, parabéns a toda essa paixão pela pesquisa que você apresenta. Obrigado. Vamos dar continuidade, gente. Vamos lá.